Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia 14 de fevereiro de 2022 e, como eu havia prometido, hoje eu vou falar sobre a Covid longa ou long Covid em crianças. Esse termo ele foi cunhado entre os adultos, né? E trata-se de um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem após a pessoa estar exposta ao SARS-CoV-2, né? O vírus da Covid-19. Em geral, a partir da quarta semana após a doença, podendo se estender até 6 meses, mas sobretudo nos 3 primeiros meses. E que sintomas são esses, tá? São sintomas bem inespecíficos, sendo que o mais comum deles é a fadiga, né? Aquela sensação de mal-estar, de cansaço, mas podendo ter sintomas de diversos sistemas, como por exemplo o neurológico, onde nós podíamos aqui lembrar das dores de cabeça, da dificuldade de concentração, sintomas respiratórios como falta de ar, tosse, cansaço, sintomas de vias aéreas, né, como a perda do olfato, a perda do paladar de uma forma persistente, podendo perdurar por alguns meses, sintomas gastrointestinais, como dor abdominal, alteração do hábito intestinal, enfim, tudo isso aparecendo por um certo período e depois tendo uma evolução com uma melhora, mas causando transtornos, né? Então, extrapolando esse quadro para crianças, a gente também, nos estudos, começaram a analisar a população infantil, principalmente agora com o advento da Ômicron, que teve uma predileção aí pelas crianças, tá? Assim, em termos de evidência científica, a gente tem uma carência aí de estudos quando comparado com adulto. Então, o que eu consegui localizar aqui foram basicamente 14 estudos, sobretudo em países ricos, tá? Então, países do Reino Unido, Alemanha, Suíça, Estados Unidos, né? Sobretudo na Europa, onde se avaliou essas crianças por um período que oscila entre 4 e 12 semanas após essas crianças terem exposição ao vírus, tá? O sintoma mais comum, tá, gente, foi também a fadiga, né? A dor de cabeça, a dor abdominal também apareceram, tá? O grande problema na população infantil é a casuística, né? Os estudos são bem menores do que em adultos, e também tem aquela questão de você acabar confundindo esses sintomas do long COVID com os sintomas que apareceram por conta do isolamento social, tá? Então, o atraso cognitivo, as alterações psicoemocionais, né, incluindo também a dor de cabeça, a dor abdominal, acabam se confundindo um pouco com os sintomas gerados pelo isolamento. E a gente sabe que, em especial, a população, tanto infantil como adolescente, foram as que mais sofreram com o distanciamento e com o isolamento, tá? Então, a gente tem diversos estudos aí que enfatizam até o comprometimento cognitivo, intelectual dessas crianças e adolescentes, assim como o aumento da incidência de distúrbios ligados ao campo psicoemocional, né, como a questão aí da depressão, da ansiedade. Então, tudo isso acaba dificultando os estudos separarem muito bem o que seria um comprometimento da Covid-19 e o que seria o comprometimento da pandemia, do isolamento, tá, gente? Independente disso, uma coisa que eu queria enfatizar é que, em paralelo a essa questão do long COVID, nós temos algumas complicações que aí sim tem seu potencial de gravidade e que podem acometer especificamente as crianças, e eu já falei isso anteriormente, né? Primeiro, a tão falada síndrome inflamatória pós-Covid, essa sim, extremamente grave, né? Felizmente com uma frequência baixa, tá? Então, aqui no Brasil nós tivemos perto de 1.000 casos desse tipo, com óbitos, né? E aí a agressividade da doença realmente é um pouco maior quando comparado ao Covid. Eu falei também alguns posts atrás da doença de Kawasaki, que é uma forma também de reumatismo, né? Que pode acometer o coração das crianças e que também tem associação com a Covid. E o desencadeamento de algumas doenças, principalmente da área autoimune, né? Onde você tem aí
lúpus eritematoso sistêmico, algumas formas de artrite, o próprio diabetes tipo 1, e que tem a sua relação com a Covid. Isso ainda não está muito bem definido, mas o que a gente percebeu é que essas doenças aumentaram de frequência depois da pandemia, tá? Enfim, eu acho que o alerta é que realmente o long COVID em crianças é algo que precisa ser estudado, mas que tem a sua importância, né? Senão não teríamos tantos estudos sobre isso. E a vacina, né? A vacina para a Covid-19 também teria um impacto na redução desta complicação, né, gente? Sabendo que a única maneira também de a gente evitar que tenhamos no futuro outras medidas mais restritas de isolamento e com isso o prejuízo para crianças e adolescentes é através da vacinação, né? Então, não vamos simplesmente contabilizar aqueles que pegaram a doença, né? As crianças que pegaram a doença, mas também as crianças que necessitaram ficar isoladas por conta das medidas restritivas que eram necessárias e que por conta disso acabaram se prejudicando. Tá bom, gente? Brigadão e mandem aí mais perguntas, mais dúvidas aí pelo canal, tá?